Eu sou o Luiz Augusto Eu sou o Eduardo. essa é minha irmã, Ana Carolina. Eu com o Eduardo, a gente já tá juntos há 18 anos de relacionamento, então um relacionamento bem longo. E acho que chegou um momento da nossa vida que a gente, durante a pandemia, a gente resolveu casar. Eu falo que é o surto da pandemia, né? Então a gente já estava bastante tempo juntos. A gente tinha ido morar junto, já decidimos há um tempo que tinha ido morar junto. Então na pandemia a gente decidiu mesmo formalizar o casamento. Vamos casar, já fazia um ano mais ou menos que a gente estava morando junto, né? Então a gente decidiu casar. E a gente chegou num ponto da nossa vida que a gente tava. Já tinha tudo que a gente meio que planejava na nossa vida, assim, né? Então a gente tinha concluído a nossa faculdade, a gente estava no emprego estável, a gente tinha nosso apartamento que a gente tinha comprado, conquistado, carro. Acho que tudo a gente tinha, assim, questões materiais, a gente já tinha a gente tinha ido viajar para vários lugares do mundo, conhecido vários lugares. Acho que a nossa vida estava caminhando bem. Só que acho que chegou um momento que a gente parou e falou, tá, e o que que falta agora, né? A gente é pai de pet, então assim, acho que todo mundo começa. Eu falo que a gente começa sempre fazendo o início de vamos comprar uma planta pra gente ver se não mata a planta, né? A planta sobreviveu, passamos para um cachorrinho, né? Então a gente virou pai de pet, tudo. E acho que a gente chegou num momento que a gente falou, não, agora falta alguma coisa. Eu acho que era um sonho em comum nosso, ter uma família com filhos, ter ali alguém pra gente, né, cuidar, chamar de nosso filho. E a gente começou muito a ter muita vivência da minha irmã com a Manuela. Minha irmã tem uma menininha de 3 anos hoje. E a gente é padrinhos da Manuela, né? Além de tios, nós somos padrinhos. Então a gente começou muito a aflorar esse lado paternal, vivendo com a Manuela, né? O dia a dia com a Manuela. E eu acho que isso foi despertando, né, Foi. na gente, tipo, essa vontade a mais de querer ser pai, essa vontade a mais de, né, de buscar isso que pra gente tava faltando ali, era que eu acho que faltava naquele momento pra gente. E aí, então a gente decidiu, tá, vamos ser pais, né? Vamos buscar os meios. Vamos buscar os meios. E quais são esses meios? Tanto eu quanto o Eduardo, a gente é formado na área de saúde, nós somos farmacêuticos, trabalhamos em indústria farmacêutica. E apesar disso, a gente não tinha muita informação, né? Do como conseguir fazer, viabilizar essa questão de ser pai, como fazer e o que a gente buscaria. Nossa primeira opção mesmo foi adoção, né? Então vamos fazer adoção, tudo. Mas o processo de adoção no Brasil é muito difícil, né? Infelizmente, é muito demorado, é um processo muito longo. E a gente acabou entrando no processo de adoção, então levou um belo tempo. E só que aí nesse meio começou muito a vir à tona na mídia a questão do Paulo Gustavo, né? Que o Paulo Gustavo tava com a questão de fazer, buscando nessa questão de barriga solidária, no caso dele foi barriga de aluguel. Depois a gente pode falar um pouquinho, porque é uma coisa que a legislação no Brasil não permite, né? Barriga de aluguel, a compensação financeira da pessoa que vai ser a barriga solidária receber alguma compensação financeira, né? Isso é uma coisa que já é diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, realmente, eles podem ter essa compensação financeira. Por isso que lá nos Estados Unidos eles chamam realmente de barriga de aluguel. Então, acho que veio de lá esse termo barriga de aluguel. Então, o pessoal confunde muito. Então, não só nos Estados Unidos, né? não Como só nos outros Estados países Unidos, também da Europa, eles são regulamentados para poder você pagar para uma mulher, você está usando o corpo dela, pra ela te dar o seu filho, né? Então, no Brasil no não. Brasil não. Não A pode. legislação proíbe qualquer Compensação. intuito financeiro para você ser uma barriga solidária. Então, no Brasil, você não pode ter nenhum vínculo financeiro. Então, até na legislação, depois acho que a gente pode falar um pouco do que é a legislação, quem pode ser, quem não pode ser. E o que, né, a legislação ela fala, não pode por conta de uma lei que a gente tem que a pessoa não pode usufruir do seu próprio corpo, né? Então, na mesma a parte de prostituição, essas coisas. Então, a Constituição brasileira não permite que a gente faça isso. Então, por isso o termo barriga solidária. Então, eles adequaram esse termo para o Brasil. Então, na Europa, por exemplo, Ucrânia, uns países da Europa, não lembro, acho que é a Ucrânia, não sei. Eles também têm essa questão de você pagar para a pessoa para gerar o filho
nosso, né? Então, e nos Estados Unidos também não são todos os estados que permitem essa... então, lá nos Estados Unidos é um pouco diferente aqui do Brasil, né? Que a legislação é global, né? Então, nos Estados Unidos, cada estado tem o seu próprio regulamento, e aí alguns estados permitem que as pessoas paguem por essas mulheres para poder gerar o seu filho. E o Paulo Gustavo, ele fez isso ele fora. Ele fez isso fora. Ele procurou uma empresa, existem empresas hoje em dia que são especializadas nessa questão de barriga solidária fora. Tem todo um trâmite legal, né? Toda uma questão bem burocrática. Então ele foi por esse lado, né? E, no entanto, a gente chegou até quando a gente começou a ver, o Paulo Gustavo fez, a gente falou, nossa, que legal, vamos pesquisar, vamos ver. Só que assim, é um valor exorbitante, assim, é um valor mais de 100 mil dólares. Então, assim, é um valor que, tipo, eles fazem todo o processo. Fora tudo que você tem que pagar pra mulher. Então, assim, os 100 mil dólares é só o dinheiro que você vai pagar pra ela. Você tem que pagar convênio médico, todo o suporte, tudo a gente que tem que... até mesmo no Brasil, né? A gente que custeia toda essa questão. Então, e aí nos Estados Unidos é surreal, assim, o valor não tem como... E a gente eu penso um pouco, né? Um pouco de hipocrisia, né? Puxa só um pouquinho assim perto. Isso. É um pouco de hipocrisia, porque você pode, como o Paulo Gustavo foi para os Estados Unidos, teve o seu filho e voltou com o seu filho de lá, né? Então, e aqui não permite, né? Então é algo que ainda é novo no Brasil, né? Então acho que é por isso que a gente não tem uma regulamentação. Na verdade, a gente não tem nenhuma regulamentação, é uma lei que permite, específica, são algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina que estabelecem que a gente pode fazer essa questão de barriga solidária. A gente não tem uma resolução, uma lei que permite mesmo. Acho que tem uma resolução, se eu não me engano, mas uma lei a gente não tem. A gente vai com uma resolução.